Vamos lá. Esses dias aí tava rolando a Black Friday, então vi várias promoções aí de vários livros muito bacana. É um momento que a galera da Amazon fatura mais do que já fatura normalmente, né? A gente sabe que hoje a Amazon ela é um player que é imbatível com relação a preço. E nessas Black Fridays ainda a gente vê que o preço cai mais ainda. Então, basicamente eu costumo comprar, mas hoje eu compro bem menos do que eu já comprei antes. E a ideia é hoje trazer para vocês livros que eu vi nessa Black Friday que não valem a pena comprar. Apesar do preço, ele tá muito em conta, muito barato mesmo, mas são narrativas que eu particularmente não gostei e que eu vou dar algumas alternativas para vocês que têm ou que querem ler algo que seja de qualidade, né? Tem uma qualidade tanto gráfica quanto literária e que podem estar comprando em vez de comprar esses produtos que provavelmente você vai acabar se arrependendo ou vai ficar na estante e não vai acabar lendo. Então eu trouxe 7 livros que eu vi durante essa Black Friday aí, que eu já li e eu vejo que não compensa. Você vai passar raiva ou vai acabar perdendo tempo com essa leitura. Ah, tem alguns livros que tem alguns fãs aí? Tem. Mas é uma opinião pessoal, vai de você querer acompanhar ou concordar ou não. Até porque o dinheiro é seu, o cartão é seu, você compra o que você quiser, tá? Então, eu fiz uma listinha aqui, pra eu pegar uma cola de vez em quando, e eu vou mostrando alguns desses títulos que eu já tenho. A maioria deles eu recebi em clubes de leitura, então não são as edições que são comerciais, mas que a leitura é a mesma. A primeira dela é o Infogulento, da Paula Hawkes. Então, essa autora, ela já é bem famosa. Eu acho que ela escreveu A Garota do Trem, A Garota do Trem. Então, tem adaptação no cinema, é uma leitura super conhecida. Esse Infogulento já é o terceiro livro dela. Então, ela lançou mais um depois do A Garota do Trem, que não fez muito sucesso, e esse Infogulento fez menos ainda. Então ele tem uma edição comercial que está pela Amazon, mas que eu vejo que não compensa comprar. O Infogulento ele literalmente é muito lento, a narrativa é muito lenta. A única vantagem que eu vi é porque envolve uma narrativa, tipo uma metalinguagem como escritor, mas fora isso não vi grandes assim, importância, assim, a narrativa é muito arrastada, o final é batido, não surpreende, você já consegue perceber o final dele bem logo pelo meio. Então, para quem curte esses thrillers psicológicos assim, esse livro, esse terceiro livro da Paula Hawkes fica muito a desejar. Para quem quiser acompanhar e ler algo que é bem nessa pegada, eu separei aqui o Minha Adorável Esposa, da Samantha Dowen. Sei lá como é que escreve. Vou colocar por aqui a capa do livro. Esse Minha Adorável Esposa é tipo assim, um thriller psicológico que tem uma família, que é bem a pegada daquele filme com o Ben Affleck, até esqueci agora. Então, tipo, tem uma questão que você realmente te prende, lê rápido e fica essa questão. E o final tem um plot muito bacana. Então, em vez de você acabar adquirindo esse Infogolento, que eu já vi por 15, 20 reais. O segundo é o Carrossel Sombrio e Outras Histórias. Então, para quem não conhece, essa edição não é a edição que tá comercialmente, mas ela é escrita pelo Joe Hill, que é o filho do Stephen King. Então, ele é um calhamacinho, são vários contos e basicamente ele tá muito hypado agora, esse autor, porque ele escreveu o Telefone Preto e outras histórias, geralmente ele sempre usa essas outras histórias, que foi até adaptado agora para o cinema. O filme do Telefone Preto também que deixa muito a desejar. Mas qual é a minha questão com relação ao Carrossel Assombrado? Carrossel Sombrio. É que ele tem vários contos e, se eu não me engano, tem dois contos aqui que são escritos que são em parceria com o pai. É os únicos contos que prestam. Os outros contos são muito batidos, tipo, não tem intensidade, não tem surpresa,
São, assim, são contos muito água com açúcar mesmo, que não vai nem pro sombrio, nem pro terror, então fica muito ali morrendo na praia mesmo. Então é um livro que eu vi que muita gente foi atrás depois da adaptação do Telefone Preto para o cinema e foi comprar outros livros do Joe Hill, mas que é muito fraco. Como eu falei, esse do Carrossel Sombrio, só o mesmo que vale a pena são esses dois contos que são escritos em parceria com Stephen King e que, para você comprar um livro que apesar de estar barato, como eu falei, eu vi promoção na Amazon, tem dois contos só que valem a pena, não é por aí. Dou como opção pra galera que curte mesmo essa pegada de ter um mundo diferente, um outro universo. A gente pode acompanhar o Cyphers, o Cyphers BR. É um coletivo de escritores que eles estão produzindo coisa nova, muito boa. Teve uma sequência esse ano agora que passou, eles investiram bastante, fizeram uma marca, fizeram um selo. Então eu acho bem interessante apoiar essa questão da literatura nacional com contos de qualidade, com leituras de qualidade mesmo. Não algo que tá hypado agora, mas que realmente não vale muito assim. Deixa muito aquém da proposta que ele vê. Então você encontra a edição do Carrossel Sombrio, não essa. A edição comercial também já vi por R$ 20, tem com cupom por 17. Então fica aí essa dica para vocês. O terceiro foi o Frida Kahlo e Outras Cores da Vida. Essa também não é edição comercial, essa é a edição que eu ganhei no clube. Esse livro ele meio que traz uma visão dessa autora que ela é alemã sobre a vida da Frida. Então, basicamente isso aqui é uma fanfic. É uma fanfic da Frida. Não conheço outros trabalhos dessa autora, mas esse aqui, nossa, deixou muito aquém. Apesar que eu já vi comentado ela dizer que ela pesquisou a Frida da Frida, não sei o que eu vejo aqui é uma fanfic de uma Frida dona de casa. Então a gente vê uma Frida muito ligada a questões mesmo patriarcais, então esse amor exacerbado pelo marido, a aceitação de traições, tipo, a questão de cuidar, aprender a cozinhar, tipo, vários desses rolês aí que eu não vi em outras biografias da Frida. Inclusive o Pseudomático, esse ano que passou, ele leu, foi Frida, a biografia, da Hayden Errara, sei lá, uma coisa assim. Essa é uma autora que ela é historiadora, ela tem uma pegada de estudar textos da América Latina, então, tipo, ela trouxe uma biografia bem mais completa. Então, mas eu não curto ler biografia. Esse livro aqui da Frida e as outras as cores da vida, ele tem essa pegada biográfica, mas assim, fanfic. Isso aqui é uma fanfic. É uma fanfic dessa autora sobre a vida da Frida Kahlo, que eu acredito que deixa muito aquém sobre o símbolo que a Frida é hoje. Um símbolo feminista, um símbolo de artista, e eu acho que fica muito, muito aquém. Então, indico esse para quem tem o Skell também, que é um aplicativo. Eu já vi esse Frida, a biografia da Hayley. Então, fica essa dica aí para quem quiser realmente comprar uma biografia e ter essa outra experiência. O quarto livro é O Beijo do Rio. Então, essa edição também não é uma edição comercial, eu recebi a edição num clube, tá? Esse O Beijo do Rio, ele é do autor Stefano Volpe, que teve aquela polêmica com aquele crítico literário, tá? Então, o Stefano Volpe meio que se doeu pela crítica do, do crítico literário, então colocou no Twitter e a galera foi lá fazer hate com o crítico. Uma postura que eu não curti muito, mas apesar dessa questão do autor, o livro em si eu não curto. Então ele foi vendido para ser um thriller que tem representatividade, então tem protagonistas
queer, protagonistas LGBTQIAP+. Mas assim, esse livro ele não foi escrito para ser um livro, ele foi escrito para ser um roteiro e você vê isso. Você percebe que não houve uma preparação do texto, então ele tem muito cara mesmo de roteiro e o final é muito picotado mesmo. Então já fica essa estética literária muito aquém e você vê que acho que, sei lá, faltou uma preparação nele e não vejo que esse seja o melhor trabalho do autor. Ele tem outros livros EIA que chama, né, Young Adult, como eu acho que é não sei o que das larvas, tem também alguma coisa de chuva, mas se eu fosse indicar mesmo o trabalho desse autor, não indicaria o Beijo do Rio, indicaria vocês conhecerem o Clube da Caixa Preta, que é um clube de assinatura que ele faz curadoria, então ele resgata contos de autores pretos que foram invisibilizados no mercado editorial, são contos inéditos, então ele também, toda a equipe que trabalha são agentes pretos que trabalham nessa questão de pré-produção e pós-produção, então deixo aí essa opção para quem quiser conhecer mesmo o trabalho do Volpe. Então, tem essa questão com o autor, mas aí tem uns trabalhos de curadoria bem legais. O outro é o Redemoinho Dia Quente da Jair de Arraes. Esse aqui é bem polêmico mesmo. Muita gente curtiu esse livro de estreia da autora, tá? Então, a Jarid, ela tem uma importância no meio literário muito importante. Ela é uma cordelista super famosa, uma editora também muito empenhada. Então, pelo esforço dela, pela militância dela, a gente vê a Flip, por exemplo, trazer autores do Nordeste para participarem, para ter mais visibilidade, enquanto ela estava lá sozinha. E eu vejo que ela, como editora, como cordelista, eu achei que ela foi muito mais feliz do que esse livro de contos. Ele é bem fininho, então é a estreia dela como contista. É, acho bacana a questão mais regionalista que o livro tem, então você acaba se identificando se você for do Norte e Nordeste, acaba tendo uma vivência diferente. Mas eu acho os contos, assim, muito arrastados, muitos deles. Eles não têm um impacto como a gente espera quando a gente lê um conto, né? Mas a Jarid tem ela é super importante. Para quem não lembra, ela foi que editou o livro da Monique Malcher, que ganhou o Jabuti de contos do ano passado. Então é uma pessoa que ela é muito importante no meio literário, mas eu achei que esse livro dela de contos não não teve uma pegada tão grande. Então, diferente do que eu já vi comentários sobre o romance dela, que é o Corpo Desfeito. Então, é o primeiro romance dela também. Acredito que entre você apostar nesse romance e apostar no livro de contos, eu acho melhor você apostar no livro de contos. Já vi várias críticas, ainda não li, mas acredito que pelo burburinho que eu vejo no mercado editorial, com certeza ele foi mais feliz do que o Redemoinho Dia Quente, tá? Sexto livro, eu nem tenho mais essa edição, eu tô só com a luva dela. Então é A Trégua, do Mário Benedict. É um autor uruguaio, ele é um poeta uruguaio. O livro eu me desfiz porque realmente não foi um livro que me agradou. Ele é um livro muito datado, então ele tem muita homofobia, muito machismo, muita misoginia em todo o livro. Apesar de ser essa relação entre uma mulher mais nova e um homem mais velho, a gente vê essa relação familiar que ele tem com o filho que se assume homoafetivo e a gente tem esse conflito geracional mesmo. Mas que, como eu falei, ele é da década de 60 esse livro, se eu não me engano, A Trégua. E a gente vê essa questão que ficou muito forte, ficou muito datado. Então não vi. Envelheceu mal. Envelheceu mal. É um livro que você acaba lendo e não tendo
não sendo tão confortável. Ele tem um outro livro que fala sobre a ditadura no Uruguai, eu acho muito bacana, é um romance epistolar, são cartas de pessoas que viveram a ditadura no Uruguai. Mas entre esse, A Trégua, tem um outro que é um brasileiro, que é o Angústia, do Graciliano Ramos. Ele tem essa pegada também de ter essa questão geracional, de um homem muito mais velho se envolver com uma garota mais nova. Ele não envelheceu mal, ele tem questões sociais bem pautadas nele, mas não vejo essa questão tão escrachada da homofobia, do machismo. E tem um plot muito bacana, bem na pegada do Dr. Fausto, assim, pra quem curte, no Angústia. Então, se você quer ler algo na pegada da Trégua, eu indico o Angústia do Graciliano Ramos. E por último, eu tenho também o que foi bem polêmico, que é A Última Parada. Eu também nem tenho mais ele, a gente tá só com o box, a gente deu. Pausas por motivos de cartão cheio. Então, um outro livro que a gente nem tem mais também, tô só com a luva dele, é A Última Parada, da Casey McKiston. Acho que quem conhece a autora lembra que é a mesma do Vermelho, Branco, Sangue Azul. Então, eu já não curti muito o Vermelho, Branco, Sangue Azul, que eu achei que foi um livro que teve um impacto muito grande em adolescentes e não era um livro para adolescentes. Então ele tem um apelo sexual grande e também os protagonistas, que é o filho acho que da presidente dos Estados Unidos, o filho da ministra da Inglaterra, não sei. A autora traz tipo dois gays muito estereotipados. Então eu acredito que já começa meio errado aí. Não tendo esse cuidado com relação à idade da galera que vai ler e também de como esses personagens eles eram estereotipados. Nesse aqui ele traz um romance sáfico, então é um romance de duas protagonistas que intercala meio com uma viagem no tempo que não faz sentido. Então, esse livro já não tem o apelo sexual, a narrativa é muito fraquinha. Essa questão da viagem no tempo, a autora viajou mesmo, literalmente. Então, acredito que ela usou isso meio para que explicar as conquistas do movimento LGBTQIA+, mas falhou muito. Então, em vez de você adquirir esse Última Parada, eu indico Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que é um livro também de uma autora, que é da Taylor Jenkins Reid. E vou colocar aqui a capinha. E basicamente ela traz esse histórico das conquistas do movimento LGBTQIA+, de maneira muito coerente. É um livro muito bom, é um livro que já tem um tempo de lançado, mas é um livro que está sempre nas cabeças dos mais vendidos. E acredito que entre comprar esse da Última Parada, pelo um hype de conhecer a autora, por ter escrito Vermelho, Sangue Azul, eu acredito que meio que gasta dinheiro, joga dinheiro fora. É melhor comprar Os Sete Maridos da Evelyn Hugo, que é um livro que tem uma narrativa muito boa, ele é bem desenhado, bem amarrado, traz também a questão da mulher com a sua sexualidade e, e eu acho que desenvolve muito melhor a temática mesmo LGBTQIA+, do que o Última Parada, que eu achei muito panfletário, tá? Então, vou deixar essas 7 dicas aí para quem ainda tá nos 45 segundos de comprar alguma coisa na Black Friday e a gente vai se ver no próximo vídeo.